Boa tarde, seja muito bem-vindo. Este é um espaço público onde vamos tentar responder à pergunta: como manter a calma? A convidada de hoje é a psicóloga Maria da Luz Melo, é responsável pela Ordem dos Psicólogos nos Açores. Obrigada por cá estar. Durante este programa podemos ter de interromper a conversa em estúdio para transmitir em direto a declaração ao país do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa fará, tudo aponta para às 19 horas, uma declaração ao país. Está decretado o estado de emergência em Portugal a partir das 0 horas de hoje e até às 23 horas e 59 minutos do dia 2 de abril. Uma situação que acontece em democracia pela primeira vez. Nunca antes tinha acontecido em democracia. E prevê esta situação de estado de emergência, prevê medidas excepcionais para combater a pandemia do Covid-19. Impõe medidas de limitação à mobilidade, tem também implicações nos direitos de propriedade e iniciativa económica privada, direitos dos trabalhadores, circulação internacional, direito de reunião e de manifestação, liberdade de culto na sua dimensão coletiva e também ao direito de resistência. Mas para já vamos à conversa em estúdio com a doutora Maria da Luz Melo. Doutora Maria da Luz, o que é que a Ordem dos Psicólogos já está a fazer para ajudar a população a enfrentar estes tempos que não vão ser fáceis? Sim, nós começamos desde janeiro a trabalhar em estreita colaboração com a Direção-Geral de Saúde. Fazemos parte de uma task force que foi criada exatamente para identificar como transmitir a informação e algumas medidas mais do foro comportamental, uma vez que é um vírus novo, ainda se sabe pouco acerca dele, né? E a prevenção e digamos, a diminuição, exatamente o contexto depende essencialmente do comportamento das pessoas. Do comportamento de cada um. Exatamente. Portanto, nesse sentido, realmente fez toda a lógica de que nós pertencêssemos a este grupo de trabalho, porque a boa notícia, no meio dessa situação de crise, é que nós temos algum controle, porque depende essencialmente do nosso comportamento. E, portanto, nós também, a partir daí, começamos logo por traduzir para português algumas medidas que foram divulgadas pela Organização Mundial de Saúde relativamente a como lidar com o stress nesta situação, dirigida a adultos e crianças, e temos vindo a divulgar através do nosso site e das redes sociais alguns vídeos e alguns documentos sobre como lidar com o isolamento social, como explicar uma criança que agora tem que ficar fechada e faltar à escola, algumas medidas dirigidas à população também mais idosa, o que é que se pode fazer. E o último documento que nós lançamos foi relativamente ao estigma social. Portanto, também já começa a surgir algum estigma, exatamente. Não é? Nós, sobre a situação das crianças, vamos tentar, porque este é um programa que estamos a tentar também pôr de pé todos os dias e diariamente para esclarecer a população e também para que a população se possa sentir esclarecida através de especialistas em determinadas matérias. E em relação às crianças, gostaríamos de fazer um dia destes um programa dirigido às famílias que têm, enfim, crianças e saber como entreter as suas crianças, como manter rotinas. Doutora Maria da Luz, não é fácil lidar, porque tudo isto é muito novo para nós. Nós estávamos habituados a ver no cinema os ataques biológicos, não é? Este não é um ataque biológico, é um vírus. A nossa luta é contra um vírus. E como é que nós devemos manter a nossa serenidade, a nossa sanidade mental perante uma situação que é tão crítica e perante o facto de saber que um indivíduo pode tomar as suas precauções, mas a pessoa que está ao lado não tomar as precauções e ser uma via de contágio?
Eu penso que há aqui várias questões. Há questões que nós podemos fazer quando estamos em casa, para mantermos a nossa saúde psicológica e o nosso bem-estar, e depois há outras questões que têm a ver também com esta preocupação com o outro, né? E claramente também nota-se cada vez mais, né, que as pessoas estão mais conscientes e mais sensíveis ao outro, e é só andar pela rua, agora vindo para cá e nota-se muito menos movimento. Aquela situação também inicial de pânico, de corrida, desalmada, alguns bens essenciais, penso também já está controlada, né? E, portanto, isso também naturalmente decorre de todo o trabalho que tem sido divulgado pelos meios de comunicação social e pelas autoridades de saúde, que têm dado informação bastante objetiva e sobre efetivamente a evolução da situação. Portanto, por um lado, é muito importante transmitir essa informação, não esconder nada da população, né? Mas também não, de uma forma serena, porque isto vai ser uma fase, nós não vamos viver assim para o resto das nossas vidas, portanto vai ser uma fase que nós vamos ter que naturalmente confrontar nesta fase para podermos manter a nossa saúde mental na fase pós pandemia, não é? Pronto, e depois há coisas muito simples que nós podemos e devemos fazer em casa, na situação de isolamento, e que passa essencialmente por manter também as nossas rotinas. Isso é, acordar à hora mais ou menos habitual que nós habitualmente acordamos, fazer a nossa higiene, vestirmos, às vezes estarmos de pijama tudo ao dia, mantermos as rotinas que nós temos, que essencialmente, pronto, têm a ver com rotinas algumas relacionadas com os trabalhos domésticos. Algumas pessoas estão a trabalhar em casa e, portanto, devem manter este trabalho e manter também um espaço, definir um espaço em casa para trabalhar, porque efetivamente nós estamos a trabalhar noutras condições, mas nós estamos a trabalhar, manter esse espaço e também todos os dias ter algum espaço de prazer. As pessoas muitas vezes queixam-se, não têm tempo para fazer as coisas que gostam e nós devemos aproveitar também esse espaço para fazermos aquelas coisas que gostamos, que às vezes até temos, pronto, deixado para segundo plano, às vezes queremos fazer um arranjo lá em casa, pegar uns quadros, arranjar algo assim, pronto, é o tempo ideal, ler um livro. Ir aos livros que se têm acumulado, por exemplo. Exatamente, pronto, e eu penso que só queria já agora dar nota, porque esta informação também pode ser importante. É um facto que é uma informação muito localizada da Ilha de São Miguel, mas o Parque Atlântico neste momento tem todas as suas lojas de roupas fechadas. O que mantém aberto é efetivamente o supermercado, um bem essencial, a farmácia, a Vorten, que passa publicidade, mas é uma loja onde se torna necessário ir para tratar de equipamentos ou compra de equipamentos, sapateiro, lavandaria e uma coisa muito importante, tem a sua livraria aberta. Pois, isso é muito bom, né? Nós muitas vezes queixamos que não temos tempo para ler e, portanto, é uma forma também, e essa situação que nós estamos a viver, né, pode também ter um efeito positivo em termos de nós adotarmos um estilo de vida mais saudável, né? Fazermos coisas, efetivamente, como ler, né? Que é extremamente importante, né? E que é estimulante do ponto de vista cognitivo, em termos de prazer que dá a ler, né? Porque existem livros de todas as áreas dirigidos a todas as pessoas e, portanto, será também uma forma de nós fazermos algumas coisas que às vezes estamos tão ocupados no nosso dia-a-dia que acabamos por deixar de as fazer, ganhar aqui um gosto, né? Ou como gosto da leitura, né? Que é possível fazer e agora o facto das famílias estarem em casa também é uma boa oportunidade para os pais também transmitirem esse gosto àqueles pais que já têm este hábito de ler ou que tinham e que deixaram de o fazer para retomarem isso e fazerem isso à família. Só para recordar que se quiser colocar as suas perguntas, as suas dúvidas, pode fazê-lo através do número 296 20 27 67. A doutora Maria da Luz estará disponível para responder às suas perguntas. Doutora Maria da Luz, a ansiedade é um estado que todos nós estamos sujeitos a ele.
O que é que se pode fazer para minimizar este estado de ansiedade, sobretudo, e estamos a falar concretamente neste caso, nesta altura tão particular de pandemia, onde efetivamente somos obrigados a estar em isolamento, a adotar comportamentos de higiene pessoal, respiratória, que nós não estávamos habituados, e outros comportamentos também sociais a que não estávamos habituados, ao distanciamento, ao maior isolamento. Isto por si só parece-me que causa alguma ansiedade. O que é que cada um de nós pode fazer para combater esta ansiedade? Eu costumo dizer que a ansiedade é a nossa gasolina. Se nós não tivéssemos ansiedade, não fazíamos absolutamente nada. Não? A ansiedade tem por detrás um medo. O medo é uma emoção primária, universal, portanto, de qualquer povo, qualquer cultura e experiência. O medo, nós sentimos medo desde que nascemos. Um bebê pequenino, se fizermos um ruído, ele assusta-se, ele tem essa capacidade à nascença de expressar medo, né? E o medo vai-nos fazer estar mais atentos. Quando nós estamos em casa, vimos um ruído estranho, nós ficamos super atentos. E vai-nos preparar para agir. Portanto, nesse sentido, o medo é adequado à situação que nós estamos a viver. Só que aqui é como o sal na comida, não pode ser em excesso, porque o sal ajuda a apurar o sentido, o gosto dos alimentos, mas se nós podemos demais, naturalmente que estraga. E o medo, né, vai se manifestar através de um contínuo em que temos, por um lado, a ansiedade, que pode ser positiva porque nos prepara para a ação. Nós, perante uma situação de ameaça, vamos nos preparar o que é que nós podemos fazer para confrontar, enfrentar a situação. O problema é a ansiedade constante. Exato. Mas o que é que podemos fazer para não estar sempre em estado de alerta? O que nós podemos fazer é exatamente não estarmos ocupados. Né? Estarmos ocupados com e nós temos 3 tipos de atividades que nós podemos fazer. São as atividades de rotina, como já dei alguns exemplos, de higiene pessoal, a fazer a alimentação. Atividades necessárias, que são atividades que muitas vezes, são coisas específicas, o quarto que eu queria arranjar, e também as atividades de prazer. Se nós estivermos ocupados, como a nossa capacidade de atenção também é limitada, vamos ter menos tempo. A ansiedade é colocada nos locais de trabalho, e neste momento nós temos profissionais de saúde e outros sujeitos a uma grande ansiedade. Podemos ter oportunidade de falar deste tipo de ansiedade daqui a pouco, mas temos algumas chamadas já em linha, alguns telespectadores e ouvintes, porque este é um programa que está a ser transmitido em simultâneo na rádio e na televisão pública. Vamos ao encontro de Hélio Godinho, que nos liga a partir da Ilha Terceira. Faça favor, muito boa tarde. Boa tarde, eu gostaria só de me informar. Nós já três coisinhos. Diga, faça favor. É o seguinte, aconselho-me para, de momento, trabalho em restauração. Aconselho-me a vir trabalhar, não me aconselho a vir trabalhar. Eu tenho que lhe dizer que esta pergunta, se a sua pergunta é esta, a doutora Maria da Luz naturalmente penso que não estará em condições de responder. Esta é uma pergunta que deve dirigir à Autoridade de Saúde, e a Autoridade de Saúde tem um número específico que não a linha Saúde Açores 24, onde pode ligar para colocar estas questões muito específicas e que têm a ver com o trabalho. A doutora Maria da Luz é psicóloga e com certeza esta pergunta não lhe poderá responder. Vamos ao encontro do Sr. Domingos Amaral, que nos liga de São Miguel. Boa tarde. Sr. Domingos Amaral, aguardamos a sua pergunta. Faça favor.
E verdade que há ministerial, dedicação social, à votação por álcool, já se via na Câmara de que tinha dedicação confinal e estava alguma coisa que se fosse usar para a parte de nós. Eu peço desculpa, mas eu não entendi muito bem a sua questão em relação ao medo. Qual é que era propriamente a sua pergunta? Eu peço desculpa, o problema é meu, não o ouvi convenientemente. Bom, penso que o Sr. Domingos Amaral já não estará connosco sobre esta questão de outros agentes, outros materiais, outro tipo de líquido para desinfetar as mãos. Eu não sei se a doutora estará habilitada, mas a Autoridade de Saúde já aqui nos disse, na passada segunda-feira, que o melhor é efetivamente o álcool, utilizar também a lexívia para limpar superfícies será o produto mais indicado para desinfetar superfícies. Não sei se a doutora tem alguma informação complementar em relação a estas recomendações. E também, já agora, era perceber, eu penso que a questão deste senhor que nos ligava era também aquela que podemos ir para ela, que é a ansiedade no local de trabalho. Neste momento há profissionais que estão sob uma pressão muito grande. O que é que estes profissionais podem fazer para manter o seu equilíbrio? Eu penso que, relativamente à ansiedade no local de trabalho, há algumas questões, naturalmente, alguns cuidados que a pessoa pode ter e algumas medidas que pode implementar. Desde, por exemplo, se está mais ansioso e, se possível, ir, por exemplo, até a casa de banho, um sítio reservado, respirar fundo, né? E estar um pouco em isolamento aqui intencional, por iniciativa própria, para tentar organizar-se um pouco em termos do seu pensamento. Há aqui outras questões também. Mas permita-me, doutora, muitas vezes as pessoas estão em ansiedade, estão em stress e não dão conta disto. É verdade, não é? Mas isso aqui tem que haver também, e tem havido, não é? Eu penso que tem havido aqui um comportamento bastante pró-social, tem havido bastante solidariedade, bastante cooperação entre as pessoas, não é? E isso as pessoas muitas vezes também podem sinalizar, não é? Pronto, é natural que também haja aqui alguma tensão, né? Porque as pessoas, quando estão em ansiedade, ficam mais irritadiças, brigam mais facilmente. Isso é tudo natural, né? Pronto, mas é importante também desconstruir isso, brincando um pouco com a situação, sendo um pouco mais tolerante com a situação e também partilhar um pouco esses receios, né? Portanto, é importante estar atento também aos profissionais, porque os profissionais de saúde, naturalmente, por exemplo, os profissionais de saúde ou alguns outros profissionais, as Forças Armadas, os polícias, vão trabalhar, o vosso caso, os jornalistas, vão trabalhar mais do que a população em geral, que vai ficar em casa, em isolamento social, mas, portanto, ter algumas medidas. E quando as pessoas saírem do trabalho, também tentarem fazer coisas que gostam, tentar realmente envolverem-se numa atividade que gosta. Se alguém gosta de fazer exercício, pronto, vai fazer um pouco de exercício na sua casa, imensos vídeos, os próprios ginásios cá estão exatamente a disponibilizar também aulas que as pessoas podem seguir em casa, a própria televisão também tem programas para isso. Se gosta de ler ou se gosta de ver um filme cômico, é muito importante rir, é muito importante brincar. Rir liberta muitas energias negativas. Exato, e é incompatível com o medo, porque o rir tem a ver com a alegria. A alegria é incompatível com o medo e é bom rir. E esse tem sido o aspecto positivo das redes sociais, é que os portugueses realmente têm bastante sentido de humor e têm brincado muito com algumas situações, nomeadamente a compreensível de papel higiênico, e isso é bastante bom porque ajuda-nos a rir, a libertar a nossa atenção e nós devemos também usar essa estratégia. O humor é uma excelente arma de combate à ansiedade. Doutora, mas por vezes, e falou nas redes sociais, por vezes as pessoas... É difícil, neste momento, as pessoas distinguirem o que é aquela informação fidedigna que deve ser seguida. E isto porquê? Porque
Apesar de se dizer, as instituições, as entidades fornecem informação fidedigna. As próprias entidades e a própria Ordem têm uma página no Facebook. Como é que eu vou distinguir o que é informação credível, a informação que eu devo seguir e que me é útil, daquela que é a contra-informação, como que este foi um vírus que os Estados Unidos introduziram na China, ou que o ibuprofeno é um medicamento que potencia o Covid-19, quando a própria academia onde supostamente esse estudo saiu já veio negar isto, e a própria Direção-Geral de Saúde também já veio negar isso. Portanto, o ibuprofeno não é um medicamento de todo displicente e deve-se tomar quando for necessário. Portanto, como é que as pessoas podem fazer essa distinção? As pessoas efetivamente têm que seguir o que são exatamente as entidades credíveis em termos de saúde. Né? As entidades credíveis são a Organização Mundial de Saúde, são a Direção-Geral de Saúde, é cá efetivamente a Autoridade para a Saúde, né? E aconselho as pessoas efetivamente irem lá e assistirem, né? Portanto, tem havido, por exemplo, cá uma boa medida, às 4 horas, todos os dias, o Diretor Regional de Saúde dá informação e as pessoas, quando têm dúvidas, devem ir a esses sites, assistir a essas notícias e confrontarem e seguir-se por essas, porque a informação é excesso. Embora as pessoas tenham efetivamente necessidades diferentes de informação, quando estão ansiosas. Há pessoas que têm, quando estão ansiosas, querem recolher o máximo de informação possível, porque isso as tranquiliza, e há outras que não querem saber, mas pronto, é importante ter sempre esta situação que é normal, uma situação de medo, de fuga à realidade, deve ser evitada, porque não é adaptativa à situação. Nós temos que saber exatamente quais as medidas de autocuidado que nós temos que ter, que são pouquíssimas, no fundo. Né? Tem a ver só com a questão, exatamente, das medidas de etiqueta, em termos também da parte do distanciamento, a limpeza, como disse, das superfícies, são muito poucas medidas. A maior parte das pessoas que não tenha nenhum comprometimento, nem motor, nem cognitivo, consegue fazer qualquer uma dessas medidas básicas de controle de propagação do vírus. E, portanto, é isso que nós vamos fazer. E de proteção. Exatamente, proteção pessoal e dos outros. Vamos ao encontro de Cláudio Vieira, que nos liga da Ilha de São Miguel. Muito boa tarde, faça favor. Sim, boa tarde. Para já, os nossos muito obrigados por RTP ter esse canal aberto para poder nós colocarmos algumas questões e, no entretanto, algumas dúvidas que nós temos. E cumprimentar as senhoras e os espectadores de momento que estamos a ver. Um ponto de situação. Eu, por acaso, tenho problemas cardíacos e fico um bocadinho assustado, digamos assim, perante a minha situação de saúde e como é que posso funcionar comigo. Porque tem sido muito pouco. Fiz a quarentena não na segunda, mas sim já no sábado. Que acho que esse é um civismo de cada um, isso faz parte de nós. Que se é para poder evitar essa situação, então, quanto mais cedo evitar, melhor. E acho que um bocadinho se depois essa senhora se pudesse me ajudar nesse ponto, o que devo eu fazer. Porque desinfetante de mãos está escasso, não há. Álcool não existe cá. Se a região não deveria, ou as farmacêuticas não deveria, uma vez que a gente estava a ver essa pandemia já na China, não devia por que haver isso cá nos Açores, uma vez que nós não fechamos as portas, digamos assim, e se não fecha as portas era um perigo iminente para nós cá. E digamos, e hoje falo abertamente, e uma grande dúvida minha, e que fica a pensar que a economia nunca pode estar primeiro, porque as vidas humanas, estamos a falar que sistematicamente ou não fez dos aeroportos por causa só de férias, digamos assim, ou seja, nós estamos aqui a fazer a quarentena, que acho que estão bem para todos nós, mas cá os turistas continuam a fazer a sua vida
e deixar cá os vírus, coisa que nós deveríamos e tínhamos, uma vez na vida, um bem essencial, que é estamos numa ilha, exerce tudo as outras cidades, digamos assim, continente, Espanha, só vem cá quem tem aviões e barcos, ou seja, acho que a gente deveria precaver essa situação, não agora, mas sim há muito tempo, e talvez a gente estava aqui com outras histórias. Obrigado a pessoas. Cláudio Vieira, muito obrigada pela sua participação, mas devo dizer-lhe que talvez algumas das suas questões não sejam bem para a doutora Maria da Luz. Já aqui temos falado do facho de fronteiras e da possibilidade ou impossibilidade de ser decidido pelo Governo Regional. O país tem um entendimento que não. Os Açores e a Madeira estão nesta luta para fechar as suas fronteiras e até agora não o têm conseguido. O certo é que neste momento a única porta de entrada nos Açores é a ilha de São Miguel, a ilha terceira está fechada e o Governo tomou medidas no sentido de, através da SATA Internacional, fechar todas as outras portas de entrada que tinha com o resto do país. Vamos ao encontro de Fernanda Tomé, liga-nos também de São Miguel. Boa tarde. Olá, boa tarde. Portanto, eu tenho ouvido falar em tanta coisa, mas ainda por acaso não ouvi falar nestes programas de nós pais com meninos autistas. Meninos que têm muitas rotinas, portanto, eu tenho um menino autista com 24 anos, que não tem comunicação nenhuma, anda aqui no Centro de Ocupações aqui de Vila Franca do Campo, e isto para nós estarmos a trabalhar com meninos destes, com um jovem destes, não é fácil. Portanto, eu tinha sido ao CAU quando saio de Vila Franca do Campo, sou doméstica, e tento trabalhar o máximo que eu posso com ele. Mas sabe que este jovem, pelo menos eu falo do meu filho, é um menino com muita ansiedade, com muito stress, que não é fácil estar um dia fechado em casa, nem que eu o leve ali para as galinhas, que eu tenho galinhas, tenho ali uma quinta cheia de animais, mas ele não quer sempre a mesma rotina. Não sei se a doutora estava-me a fazer perceber. Portanto, eu tento fazer o que eu posso com ele. Dias aceita, outros dias não aceita, e ele até nem sabe que está, portanto, neste mundo com esta pandemia. Mas com certeza necessita de um pouco mais... anos, mas necessita um pouco mais de ajuda, não é? Pois. É isso que vamos tentar procurar responder. Vamos agora, e agradeço a sua chamada, vamos agora a Bruno Silva, que nos liga da Ilha do Pico. Boa tarde, faça favor. Boa tarde. Desde já boa tarde para todos. Eu gostaria de saber... Toda a gente fala a respeito da Covid-19, mas ninguém fala a respeito das pessoas que sofrem de coração, de ataques de pânico. Os hospitais estão fechados praticamente para todos. E como é que essas pessoas se tratem com estes poucos apoios? Sim, senhor. Muito bem, muito obrigada pela sua pergunta. José Neves, de São Miguel, faça favor, muito boa tarde. Boa tarde à senhora, parabéns ao programa. A meu ver, eu penso que uma das razões que tem criado mais ansiedade nas pessoas, que muitas vezes leva a pensar em pensamentos radicais, é que a maneira como os mídias, como a televisão dá as notícias, não é? Informa as pessoas, é mesmo de uma forma que a pessoa fica muito preocupada, porque anunciam a morte de uma pessoa como logo primeira notícia, primeira página, e a pessoa fica logo alerta, portanto, desperta muitas vezes receios que não existem. Quanto à questão da quarentena, também eu tenho a percepção que muitas das pessoas acham que é obrigatoriamente ficar em casa, isolado, e não é o caso. Acho que o mais importante é manter a rotina e tentar manter interações, ter os cuidados com distâncias, o contato com os outros, e não ficar isolado dentro do quarto fechado. Portanto, a meu ver, além das coisas principais que deveria ser. Mas, no entanto, as notícias muitas vezes que são dadas logo na abertura do jornal, acho que isso não contribui para manter a calma. Obrigado.
Muito obrigada pela sua participação. Recordo que dentro de momentos Marcelo Rebelo de Sousa prepara-se para falar ao país. É uma comunicação que daremos em direto e depois regressaremos à conversa aqui no estúdio com Maria da Luz Melo, representante nos Açores da Ordem dos Psicólogos. Doutora Maria da Luz Melo, começamos talvez, porque talvez possa ser uma resposta mais rápida. É numa altura em que o Presidente da República se prepara para falar e propôs ao Parlamento a declaração do estado de emergência e já foi aprovado pela Assembleia da República. Uma resposta talvez mais rápida poderá ser a questão dos ataques de pânico. As pessoas que têm ou que possam vir a ter, que tenham esse problema neste momento com os serviços de saúde a fecharem-se porque têm que se preparar para casos mais urgentes. Neste momento, Marcelo Rebelo de Sousa já está a falar. Acabei de decretar o estado de emergência. Uma decisão excepcional num tempo excepcional. A pandemia do Covid-19 não é uma qualquer epidemia como aquelas que já conhecemos na nossa democracia. Está a ser e vai ser mais intensa. Vai durar mais tempo até desaparecerem os seus últimos efeitos. Está a ser e vai ser um teste nunca vivido ao nosso Serviço Nacional de Saúde e à sociedade portuguesa, chamada a uma contenção e a um tratamento em família sem precedente. Está a ser e vai ser um desafio enorme para a nossa maneira de viver e para a nossa economia. Basta pensar na saúde, na educação, no comportamento nas famílias, no trabalho, nos efeitos no turismo, nas exportações, no investimento, na fragilização de famílias e empresas, nomeadamente de pequena e média dimensão. Esta guerra, porque de uma verdadeira guerra se trata, dura há um mês. Começou depois dos vizinhos europeus e também por isso pode demorar mais tempo a atingir os picos da sua expressão. E o que fizemos nestes últimos 15 dias? Entendemos e bem que no nosso Estado Social era e é uma tarefa de todos e não de cada um abandonado à sua sorte. Apostamos na contenção para tentar limitar o contágio, ganhar tempo para preparar a resposta e evitar uma concentração muito rápida da procura de cuidados de saúde. Na contenção, o Serviço Nacional de Saúde fez e continua a fazer heroísmo diário, pela mão dos seus notáveis profissionais. E com eles, todos os que estão a garantir a segurança e a produção e distribuição de bens essenciais para que o país funcione. E os portugueses, com a experiência de quem já viveu tudo numa história de quase 9 séculos, disciplinaram-se, entenderam que o combate era muito duro e muito longo, e foram e têm sido exemplares. Numa quase quarentena, que revela o bom senso de respeitar as orientações das autoridades de saúde. E digo-vos, por testemunho próprio, é nosso dever acatar as orientações genéricas e, por maioria de razão, as recomendações específicas das autoridades sanitárias. O Governo, que tem entre mãos uma tarefa hercúlea, adotou medidas tentando equilibrar contenção no espaço público e nas fronteiras e não paragem da vida económica e social. Medidas que todos, Presidente, Parlamento, partidos, parceiros sociais, apoiamos, conscientes de que só a unidade permite travar e depois vencer guerras. Aqui chegados, entendi dever convocar o Conselho de Estado e, nos termos da Constituição, ouvi o Governo e solicitei autorização à Assembleia da República para decretar o estado de emergência. Sabia e sei que os portugueses estão divididos. Há quem o reclama perante ontem, há quem considera dispensável, prematuro ou perigoso. Sabia e sei que em plena crise
as pessoas se sentem tão ansiosas, tão angustiadas, que aquilo que pedem um dia ou uma semana, uma vez dado, é logo seguido de mais exigências ou mais reclamações, à medida que as preocupações ou os temores se avolumam. Sabia e sei que muitos esperam do estado de emergência um milagre, que tudo resolva num minuto, num dia, numa semana, num mês. Ainda assim, entendi ser do interesse nacional dar este passo. Agradeço aos conselheiros de Estado o terem expresso as suas opiniões, ao Primeiro-Ministro e ao Governo o terem aderido solidariamente e colaborado de modo decisivo no conteúdo do presente decreto. E à Assembleia da República o tê-lo autorizado com generosa prontidão e amplo consenso. 5 razões essenciais explicam o passo dado. Primeira, antecipação e reforço da solidariedade entre poderes públicos e deles com o povo. Outros países, que começaram mais cedo que nós a sofrer a pandemia, ensaiaram os passos graduais e só agora chegaram a decisões mais drásticas, que exigem maior adesão dos povos e maior solidariedade dos órgãos do poder. Nós, que começamos mais tarde, devemos aprender com os outros e poupar etapas, mesmo se parecendo que pecamos por excesso e não por defeito. O povo português tem sido exemplar, mas este sinal político dado agora, e dado não apenas pelo Governo, mas por Presidente da República, Assembleia da República e Governo, é uma afirmação de solidariedade institucional, de confiança e de determinação para o que tiver de ser feito nos dias, nas semanas, nos meses que estão pela frente. Segunda, prevenção. Diz o povo, mais vale prevenir do que remediar. O que foi aprovado não impõe ao Governo decisões concretas. Dá-lhe uma mais vasta base de direito para as tomar. Assim, permite que possam ser tomadas com rapidez e em patamares ajustados. E tomadas todas as medidas que venham a ser necessárias no futuro. Nomeadamente na circulação interna e internacional, no domínio do trabalho, nas concentrações humanas com maior risco, no acesso a bens e serviços impostos pela crise, na garantia da normalidade na satisfação de necessidades básicas, nas tarefas da proteção civil, em que, nos termos da lei, todos já são convocados, civis, forças de segurança e militares. O que seria mais tarde se fosse necessário agir num ou noutro caso, neste quadro preventivo, e ele não existisse. Terceira, certeza. Esta base de direito dá um quadro geral de intervenção e garante que mais tarde, acabada a crise, não venha a ser questionado o fundamento jurídico das medidas já tomadas e a tomar. Quarta, contenção. Este é um estado de emergência confinado, que não atinge o essencial dos direitos fundamentais, porque obedece a um fim preciso de combate à crise da saúde pública e de criação de condições de normalidade na produção e distribuição de bens essenciais a esse combate. Quinta, flexibilidade. O estado de emergência dura 15 dias, no fim dos quais pode ser renovado, com avaliação no terreno do estado da pandemia e da sua previsível evolução. É um sinal político forte, de unidade do poder político, que previne situações antes de poderem ocorrer, estabelece um quadro que confere certeza, dá poderes ao Governo, mas não rigidifica o seu exercício e permite reavaliação na sua aplicação num combate que muda de contornos no tempo. É também um sinal democrático. Democrático pela convergência dos vários poderes do Estado. Democrático
porque é a democracia a usar os meios excepcionais que ela própria prevê para tempos de gravidade excepcional. Não é uma interrupção da democracia. É a democracia a tentar impedir uma interrupção irreparável na vida das pessoas. Não é, porém, uma vacina, nem uma solução milagrosa que dispense o nosso combate diário, o apoio reforçado ao Serviço Nacional de Saúde, a capacidade de pessoas e famílias continuarem a tentar limitar o contágio, para que os números a crescer cresçam menos do que os piores cenários e para que o tratamento possa ser cada vez mais em casa. Tudo mais cedo do que mais tarde. Até porque num ponto os especialistas são claros. Depende da contenção nas próximas semanas o conseguirmos encurtar prazos, poupar pacientes e, sobretudo, salvar vidas. Temos, pois, todos, de fazer por contribuir para ir o mais longe e o mais depressa possível nesta luta desigual. E quanto mais depressa formos, mais depressa poderemos salvar vidas, salvar a saúde, mas também concentrarmos nos efeitos a prazo no emprego, nos rendimentos, nas famílias, nas empresas. E mesmo agora, só se salvam vidas e saúde se, entretanto, a economia não morrer. Por isso o Estado é chamado a ajudar a economia a aguentar estes longos meses mais agudos, fazendo o que possa para proteger o emprego, as famílias, as empresas. Mas nós temos de fazer a nossa parte. Não parar a produção. Não entrar em pânicos de fornecimentos como se o país fechasse. Perceber que limitar contágio e tratar contagiados em casa é e tem de ser compatível com manter viva a nossa economia. Assim é em tempo de guerra. As economias não podem morrer. Termino com um pedido. Nesta guerra, como em todas as guerras, só há um efetivo inimigo. Invisível, insidioso e por isso perigoso. Que tem vários nomes. Desânimo, cansaço, fadiga do tempo que nunca mais chega ao fim. Temos de lutar todos os dias contra ele. Contra o desânimo pelo que corre mal ou menos bem. Contra o cansaço de as batalhas serem ainda muitas e parecerem difíceis de ganhar. Contra a fadiga que tolhe a vontade, aumenta as dúvidas, alimenta indignações e revoltas. Tudo o que nos enfraquecer e dividir nesta guerra alongará a luta e torná-la mais custosa e dolorosa. Resistência, solidariedade e coragem são as palavras de ordem. E verdade, porque nesta guerra ninguém mente, nem vai mentir a ninguém. Isto vos diz e vos garante o Presidente da República, por vós diretamente eleito, para ser, em todos os instantes, os bons e os maus, o primeiro e não o último dos responsáveis perante os portugueses. O caminho ainda é longo, é difícil e é ingrato. Mas não duvido um segundo sequer que vamos vencê-lo o melhor que pudermos e soubermos. Na nossa história, vencemos sempre os desafios cruciais. Por isso temos quase 900 anos de vida. Nascemos antes de muitos outros, existiremos ainda quando eles já tiverem deixado de ser o que eram e como eram. Deixem-me terminar com um exemplo de como somos. O exemplo da neta enfermeira que no dia em que perdeu o seu avô, a primeira vítima mortal, me dizia: Presidente, já só faltam 9 dias para eu regressar à luta. Somos assim porque somos Portugal.
A declaração de Marcelo Rebelo de Sousa ao país, uma declaração de quase 14 minutos para justificar o estado de emergência que decidiu declarar ao país, um estado de emergência que está declarado até às 23 horas e 59 minutos do próximo dia 2 de abril. Marcelo Rebelo de Sousa falou por 4 vezes na palavra guerra. A arma para combater esta guerra é limitar ao máximo o contágio. Voltamos à conversa em estúdio com a doutora Maria da Luz Melo. Doutora Maria da Luz, estávamos a tentar responder às perguntas dos nossos ouvintes e telespectadores e à pergunta que estava a tentar responder, aliás, a pergunta que eu lhe fiz e que não chegou a responder, tem a ver com os ataques de pânico, as pessoas que se sentem com maior ansiedade ou que sofrem já de algum tipo de patologia e que neste momento não têm a quem recorrer. O que é que estas pessoas devem fazer? É assim, o ataque de pânico, nós já vimos, é um medo em excesso, né? É aquele medo com a dose realmente que vai ser perturbadora, que vai inibir a pessoa de encontrar muitas vezes respostas adequadas à situação. A primeira questão é realmente a pessoa se já tem apoio, manter este contato e fazer cumprir aquilo, o seu plano terapêutico, né? Se faz medicação, tomar a medicação, se está a fazer psicoterapia, se está a ser acompanhado por um psicólogo clínico, falar com ele, né? A Ordem criou também recomendações aos psicólogos relativamente a esse momento, portanto, é de evitar ao máximo os contatos presenciais. E agora, com aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, mais ainda, mas felizmente nós temos ao nosso dispor muitas tecnologias que nós podemos usar. Podemos usar o contato telefónico, podemos usar o mail e podemos usar também as consultas por Skype. Portanto, utilizando esses meios que permitem minimizar exatamente o contato que deve ser evitado, né? Portanto, se a pessoa já está a ser acompanhada, eu diria para ela contatar a pessoa que está a acompanhar, né? e tentar fazer isso, né? Se não utilizar os recursos alternativos. Exatamente. Outro aspecto... A ordem. Exato. A ordem, exatamente hoje, está a decorrer uma formação à distância, por causa também das questões do contato, com 200 psicólogos. Essa formação está a ser feita em parceria com a Direção-Geral de Saúde para o atendimento através da linha Saúde 24. Portanto, para além dos médicos, dos enfermeiros, a partir, muito brevemente, as pessoas também que têm efetivamente situações específicas no âmbito da saúde psicológica poderão contatar. A Ordem também está a preparar exatamente uma proposta de acompanhamento especializado a pessoas que têm efetivamente quadros clínicos confirmados. Portanto, nós estamos a ultimar isso. Pronto, em princípio também será a entrega até o mais tardar o final da semana uma proposta da Ordem dos Psicólogos, exatamente no sentido de criar 2 linhas de atendimento, portanto, psicológico, uma mais geral através da linha Saúde 24, e nós tivemos uma grande adesão de pessoas, candidataram-se mais de 900 psicólogos e foram selecionados 200 e tal psicólogos. Portanto, nesse momento, esta formação que houve hoje foi para... Portanto, temos aqui bastante há mais meios ao dispor de... Vai haver brevemente mais meios ao dispor da população. E temos essa proposta que achamos também será assim. Não me esqueci da pergunta da senhora que tem um filho autista, mas neste momento temos outras chamadas em linha. É o caso de Manuel Medeiros, que nos liga da Ilha de São Miguel. Boa tarde. Boa tarde. Faça favor, coloca a sua questão, a sua dúvida. Boa tarde. Em primeiro lugar, portanto, estou um bocadinho mais descansado também após ouvir o Presidente da República e penso que a nossa ansiedade aumenta quando não temos informação. A RTP está a fazer também um trabalho excelente nessa matéria e queria também relevar a existência das linhas que dão informações, quer clínicas, quer não clínicas, aos cidadãos.
Apesar de ser uma situação que estamos a viver da primeira vez, eu penso que toda a gente que tem responsabilidades, nomeadamente o governo, agora estou a ver a ordem dos psicólogos, toda a gente está empenhada para que tudo corra bem. As duas questões que eu gostaria de colocar à Sra. Doutora Maria da Luz eram as seguintes. A primeira, gostaria de ouvir a sua opinião acerca das redes sociais, nomeadamente os grupos de Facebook, em que há pessoas com alguma responsabilidade que debitam informação distorcida ou tentam não relatar a realidade na sua totalidade, provocando medos e ansiedades. Eu tenho tenho consultado, mas vou sempre aos sites oficiais porque aí é que está a verdade. Pedi-lhe para ir à segunda pergunta, por favor. Nós temos mais pessoas em linha para falar connosco. A segunda pergunta, eu como avô, eu gostaria de saber, portanto tenho netos que neste momento estamos separados fisicamente, só falamos através do Skype e tenho uma neta com 4 anos e eu sinto a dificuldade e penso que os avós sentem ao mesmo, como abordar com elas essa situação. Se devemos ser explícitos, se devemos, qual é o tipo de... Eu penso que é extremamente difícil para uma criança de 4 ou 5 anos explicar-lhes o que é que se passa e explicar-lhes porque é que ela não vai ao colégio e porque é que está a falar com o avô pelo Skype e não dá aquele abraço e aquele beijinho. Portanto, se me pudesse ajudar nesse aspecto... Com certeza, vamos tentar. Será também bom para outros avós. Vamos tentar. Maria Vieira, liga-nos também de São Miguel. Boa tarde, faça favor. Boa tarde. Estamos a ouvi-la. Eu liguei porque tenho uma criança com problemas respiratórios, asma e tem diabetes também. Com essas notícias todas que nós vamos recebendo, e então vindo o Presidente da República, que por acaso disse, teve umas palavras muito bonitas, mas esqueci-se do essencial. Era muito bom que pudessem, por acaso, fechar o nosso aeroporto, que não fazia mais que a sua obrigação, para que a gente ficasse mais descansados, porque vivem completo sobressalto. Mesmo fazendo a quarentena, ainda da família tem que sair para ir a compras ou fazer pagamentos, não isso tudo. Eu fico sempre ansiosa e estou constantemente ansiosa, porque eu fico com medo terrível que algo aconteça, porque com esse vírus nós não sabemos depois como lidar com os nossos filhos, e nesse caso com o meu. Maria Vieira, tem alguma questão concreta, mais específica para colocar à doutora Maria da Luz? Já percebemos que sente ansiedade por toda essa situação. Não saber como lidar, porque isso está-me a mexer muito comigo mesmo. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Américo Soares, liga-nos da Ilha Terceira. Muito boa tarde, faça o favor, estamos a ouvi-lo. Olá, boa tarde. Parabéns pelo programa. A minha pergunta é a seguinte. Eu sou ex-toxicodependente. E como eu, há vários, e toxicodependentes há muitos nos Açores. Tenho ouvido falar pouco ou nada sobre isso em relação a este novo Covid-19. Quais são as medidas, se nós estamos com menos defesas, se temos de ter mais precauções, se temos que consultar algum especialista. Queria que falassem qualquer coisa sobre isso, porque de facto ainda nem a nível regional nem a nível nacional não ouvi falar nada disso. Portanto, o senhor, permita-me, é toxicodependente e quer manter-se nesta condição de toxicodependente, é isto? Sim, portanto, se por acaso, como o nosso organismo tem menos defesas. Portanto, se eu bem entendi, o senhor é toxicodependente, quer manter-se nessa condição de toxicodependente, quer informações por parte das entidades, é isso? Quando o nosso organismo tem menos defesas,
Já percebi, já percebi. Muito obrigada pela sua participação. Vamos ao encontro de Hélio Melo, liga-nos de São Miguel. Boa tarde. Estou sim? É Hélio Melo? Faça favor, estamos a ouvi-lo. Estou sim, boa noite, muito obrigado por ter-me atendido a chamada. A minha seguinte questão é esta. Eu estou casado, eu tenho um filho de 5 anos. Estão a ouvir? Sim, sim, já lhe disse que estávamos a ouvir, estamos já à sua inteira disposição. Diga, faça favor. Sim, senhora. A seguinte questão é assim. Eu vivo nas Furnas com companheiros, estou casado, tenho um filho. É assim, estes anos do ambulante e eu tenho uma máquina de cachorros. Estou proibido agora, neste momento, de vender cachorros. Como é que eu posso ter fim de maneira para mim viver? Sim, senhor Hélio Melo, eu entendo perfeitamente a sua pergunta, mas também tenho que lhe dizer que a doutora Maria da Luz é psicóloga clínica, não vai poder responder a esta questão. Talvez devesse dirigir-se aos serviços da Segurança Social, da sua área de residência. Eu já me encontrei nos serviços da Segurança Social e está tudo fechado, eu não consigo... Mas há formas alternativas, há os serviços públicos, toda a administração pública está fechada, a não ser os serviços considerados essenciais, e existe uma lista de locais onde os serviços da Segurança Social estão abertos, podem estar sim com horas mais restritas no atendimento ao público, mas deve procurar esse serviço ou então ligar para a linha de apoio, que não a linha de saúde, mas a outra que foi criada justamente para esse caso. E o número de telefone pode tirar o número de telefone através do seu televisor, que está a passar justamente aqui abaixo. Vamos ao encontro agora de Adriano Correia, também da Ilha de São Miguel. Muito boa tarde. Boa noite. É o seguinte, eu tenho aqui uma seguinte questão. É o seguinte, dizem para as pessoas terem calma, mas é o seguinte, a gente olha para as televisões portuguesas, só falam no Covid-19. Nós estamos aqui agora com os pontos de Algarve, onde está a desembarcar passageiros, mas os passageiros têm que ficar em quarentena e nós vamos ter que passear no Conceito de Vila Franca e de Beira Grão. O que é que a entidade fiscalizadora pode fazer acerca disso? Eu não entendi bem a sua questão. Por favor, pode ser um bocadinho mais explícito? Sim, é o seguinte, os passageiros que estão a vir da Alemanha, da França, não estão a cumprir a quarentena aqui em Ponta da Algarve, não? Sim, sim. Como sabe, já havia, antes deste estado de contingência decretado pelo Governo Regional, já havia alguns turistas nos Açores. Os turistas estão a ser aconselhados a não vir para os Açores. Os que já cá estavam, enfim, já cá estavam. E, portanto, é uma questão que deve ser colocada à Autoridade de Saúde se está a fazer cumprir a quarentena a estes cidadãos. É uma questão que pode colocar também na linha que recebe chamadas para fazer, enfim, para as pessoas colocarem questões que não as médicas. Esta é uma sugestão até que pode fazer a autoridade, poderá talvez fazer a Autoridade de Saúde, digo eu. Maria Correia, liga-nos de São Miguel. Muito boa tarde, faça favor. Sim, boa tarde. Boa tarde. Estamos a ouvi-la. Sim, boa tarde. Nós estamos a ouvi-la, faça favor. Boa tarde. Coloca a sua questão, tem uma questão para nos colocar, uma dúvida? Sim, senhora. Quem vive em quartos com várias pessoas tem que ter quarentena? Eu peço desculpa. Quem vive em quartos com outras pessoas tem que ter quarentena. Ou então a pessoa que é dona da casa tem que ter
As condições específicas para que as pessoas façam estarem lá a viver. Sim, já entendi. Muito bem, muito obrigada pela sua pergunta. Não sei se será possível respondê-la aqui com a convidada que tem em estúdio, mas vamos tentar. Sandra Pimentel, liga-nos também de São Miguel. Muito boa tarde, faça favor. Sim, boa tarde. É o seguinte, eu tenho uma questão porque ninguém se lembra dos alunos em casa. Ninguém fala neles e é assim. Eles estão a receber e-mails com propostas de trabalhos dos professores. A questão é, são obrigados a fazer ou não? Porque uma vez que a minha filha não tem computador, eu não sei como é que ela vai fazer, porque acho que não é só o caso da minha filha não ter computador, acho que tem muito mais alunos desta forma. Não tem qual é a forma que eles vão fazer os trabalhos para enviar. Dona Sandra, eu percebo a sua pergunta, mas talvez a entidade melhor para responder seja a própria Direção Regional da Saúde. Essa questão talvez possa ser colocada à escola da sua filha ou à Direção Regional de Saúde. Vamos voltar agora à conversa com a doutora Maria da Luz. Doutora Maria da Luz, talvez devêssemos responder à mãe da criança autista de Vila Franca do Campo, que nos telefonou e diz que já não sabe mais o que fazer com o seu filho. Este é um estado efetivamente complicado da criança e da família. Isso é uma situação realmente bastante particular, né? E que exige alguma atenção. O que é que eu posso dizer em termos globais? Portanto, sem conhecer o caso em concreto, naturalmente, mas para as pessoas mas tomarem... em termos de linhas muito gerais. Né? Esta senhora, como mãe, né, é a pessoa que conhece melhor o seu filho. Aliás, ela está a sentir essa dificuldade, mas também provavelmente já terá havido situações difíceis no passado que ela conseguiu utilizar algumas estratégias que funcionaram melhor. Portanto, é extremamente importante nós também aproveitarmos a nossa experiência anterior, e o Sr. Presidente da República também falou disso, de outros momentos difíceis que nós passamos, e identificar exatamente o que é que foi feito no passado também que ajudou, né? E tentar efetivamente fazer isso. E penso também aqui, provavelmente esta pessoa, por aquilo que eu entendi, porque acho que não vi realmente tudo, mas parece-me que esta criança habitualmente passa o dia numa instituição específica, dirigida para essa área, mas não tenho a certeza, fiquei na dúvida se ela realmente está sempre em casa ou não. O que percebi é que a criança costuma estar numa instituição e esta instituição fechou, não é? Também. Pronto, mas eu penso que dentro desta onda, digamos, de solidariedade social, eu penso que toda a gente também está disponível e percebe exatamente estas dificuldades, né? No sentido de também de fazer algum contato com estas pessoas que acompanham também o filho e tentar perceber algumas estratégias também e partilhar algumas estratégias que são usadas neste local e que funcionam. Portanto, as crianças autistas habitualmente reagem bastante bem às rotinas, a ambientes estruturados, né? E, portanto, fazer ela está a sair da sua rotina. Esse é que é difícil porque isso cria realmente estabilidade. É muito importante também a expressão de afeto, fazer coisas que esta criança, que já não é uma criança, é um jovem adulto, gosta de fazer, portanto, envolver nessas atividades, tentar estar ocupado, e esta mãe também é importante ela cuidar de si, né? Porque efetivamente está a passar uma situação bastante exigente e também é importante ela tentar ver, não sei se vivem outras pessoas na mesma casa, mas ela também tirar um pouco de tempo para si, porque realmente é um desafio maior, né? Porque só o fato de uma criança autista que tem a sua rotina, todos os dias vai para a instituição, agora ficar em casa, só isso já é um fator destabilizador. Portanto, é efetivamente uma situação bastante exigente. Eu penso também, depois, quando for ativada o atendimento psicológico, será também, eu sugiro, exatamente, recorrer a isso e pedir essa informação.
Em relação, havia aqui um avô que nos liga é saber como abordar a situação com as crianças, e devo dizer-vos que vamos tentar fazer um programa específico para as crianças, no sentido de ajudar as famílias a melhor cuidarem dos seus filhos, a encontrarem formas alternativas de cuidar das suas crianças, mas a doutora Maria da Luz, de qualquer das formas, pode dar algo. Exatamente, porque percebo realmente as crianças já... E a ansiedade das famílias é muito grande. Pronto, vai estar cá uma colega minha que é especialista nessa área. Eu trabalho essencialmente com adultos, mas queria já passar aqui alguma mensagem, porque realmente é uma situação bastante desafiadora, e por isso a Ordem também criou, e é sugiro também que veja o vídeo que existe no nosso site, e também uma brochura que nós fizemos exatamente para isso. E de resto, mas os telespectadores têm visto, os da rádio, enfim, a rádio não tem imagem. Mas o que eu queria dizer em termos muito gerais, né, é que efetivamente é importante dar informação. Mesmo uma criança de 4 anos consegue perceber, né, se nós conseguimos adaptar uma linguagem adequada e comum àquela que é do seu dia-a-dia. Se nós dissermos que o vírus se manifesta através de umas gotinhas de água que nós produzimos quando espirramos, quando tossimos, ou às vezes quando falamos, né, e sai, né, e se usarmos também as figuras dos super-heróis, né, que as crianças gostam de ver, dos seus desenhos animados, que geralmente são figuras poderosas que combatem todos os males, né? Portanto, eu penso que, utilizando essa estratégia, que nós estamos aqui todos numa luta contra esta força, né, que nesse caso se manifesta dessa forma, por isso é importante essa distância, que é possível, efetivamente, as crianças compreenderem e elas próprias também se envolverem nesta luta, né? Há estratégias muito interessantes. Eu achei uma estratégia muito interessante relativamente à questão da desinfecção das mãos, que a Direção-Geral de Saúde tem, né? Que é muito importante, não é só lavar as mãos, e as próprias sugerem, e agora até também em função de uma pergunta que foi colocada, que efetivamente escutou o álcool, pronto, escutou aqui o gel, né? Exatamente. E eles dizem que efetivamente lavar as mãos com sabão, né, pode ser tão eficaz como usar o álcool, usar este gel. A questão aqui é fazer a lavagem adequada, seguindo exatamente aquele ritual de lavagem das mãos, né? Demorada entre os dedos. E que levam 20 segundos. Eu achei uma estratégia muito interessante, que até se pode usar com crianças, nomeadamente uma criança de 4 anos, que é o tempo, nós devemos lavar as mãos, o tempo de cantar os parabéns. Geralmente os miúdos adoram cantar os parabéns. Portanto, se nós fizermos isso tipo brincadeira, de pormos as crianças, vamos tudo lavar as mãos enquanto cantamos os parabéns, parece que torna-se também um ambiente menos ansiogénico, mais divertido, como nós já vimos, o humor é muito importante, brincar, rir, é muito importante. E, portanto, tentar fazer isso. E há estratégias que nós podemos usar e tentar normalizar isso, né? Então, temos que estar atentos, ter atenção às medidas de etiqueta respiratória, lavagem das mãos, os cuidados de higiene. Existe muito aos adultos, não é? Exatamente. Mas também a coisa boa é que nós portugueses somos extremamente criativos e somos desenrascados. Exatamente. E isso agora é bastante útil nessa fase. Há mais perguntas que aqui temos, mas talvez venham ao encontro de algumas que nos possam vir a ser colocadas pelas próximas chamadas que temos já em linha. O Sr. Duarte Fernandes liga-nos da Ilha Terceira. Boa tarde. Boa tarde, Dona Berta. Boa tarde, Sra. Psicóloga. Portanto, as minhas questões são 3. Eu realmente era para abalar para o Porto no dia 6 e vi no dia 9 para a Terceira. Realmente não aconteceu. Foi o santo que estava, Nosso Senhor, que estava comigo. Portanto, abdiquei da viagem da Terceira e, portanto, não vim. Só a isto fiquei um bocado nervoso e também as pessoas na generalidade ficaram nervosas. Quanto realmente, portanto, eu também não tenho baço e, porventura, portanto, tenho poucas defesas. Eu não sei se devo me dirigir realmente ao hospital, se não devo. Portanto, só a questão nervosa já me põe a ter dores nas costas, fico sem poder respirar e eu não sei se o devo fazer ou não devo fazer. A outra pergunta que eu queria fazer para finalizar é o seguinte. A senhora psicóloga diz muito bem realmente que é preciso, o caso dela é muito útil nessa situação, mas eu também não
como no meu caso, precisa de psiquiatras. E agora, neste caso, tem a pessoa em questão, o consultório dela está fechada. Eu queria saber agora como é que eu, sem receita médica, vou pedir ansiolitos, portanto, substâncias que é feito realmente só por prescrição médica, e como é que a médica vai me passar esses Xanax, esses antidepressivos, para ultrapassar essas situações, e mais que nunca eu não tenho. Eu queria saber como é que eu ia resolver. Muito obrigada. Vamos tentar responder à sua pergunta. Isaura Rodrigues, penso que é assim. Isaura Rodrigues, liga-nos da Terceira. Não é possível neste momento. Maria Botelho, de São Miguel, muito boa tarde, faça favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para a doutora Maria da Luz, é muito objetiva e sim. Saber se... Sim? Sim, nós estamos a ouvi-la em perfeitas condições, diga, por favor. Eu peço imensa desculpa. Eu tenho uma pergunta muito objetiva para a doutora Maria da Luz, se a Ordem dos Psicólogos está a pensar criar eventualmente um gabinete de crisolação, uma linha de apoio telefónica para a população em geral que nesse momento dramático que se vive eventualmente tenha níveis de ansiedade crónica e até de medo elevados ou até muito elevados, e até mesmo para a população com problemas em saúde mental, tendo em conta que tiveram muitas consultas canceladas em que o apoio agora neste momento está diminuído. Muito obrigada pela sua pergunta, doutora Maria da Luz. Sim, pronto, nós já falamos um pouco sobre isso. Exatamente. Pronto, neste momento, hoje mesmo, está a haver a tal formação em parceria entre a Ordem dos Psicólogos portugueses e a Direção-Geral de Saúde, em que estão a ser formados mais de 200 psicólogos que vão participar nessa linha, e nós estamos mesmo a finalizar uma proposta específica de atendimento psicológico a pessoas que têm já quadros clínicos diagnosticados. Portanto, nós achamos que, pronto, esta situação vai efetivamente acontecer, dado o momento de crise que nós estamos a passar, mas, paralelamente às tais medidas, né, digamos, de higiene em termos mentais que as pessoas podem fazer, que são basicamente manter rotinas, portanto, e investir em atividades que gostam de fazer. É muito importante todos os dias as pessoas fazerem estas atividades. Por outro lado, também as pessoas que têm níveis mais elevados de ansiedade e que estão muito apreensivas com essa situação, devem controlar também o tempo de exposição às notícias. É importante nós estarmos a par da situação, pronto, mas as pessoas que efetivamente, perante essa avalanche que está a haver, e há pouco falava-se também nas questões das redes sociais, controlar isso, tentar seguir as fontes efetivamente dignas da saúde e tentar não estar sempre exposto a essa Posso dar-lhe um exemplo para um profissional da informação, da comunicação. É importante saber ao meio-dia um ponto de situação. Para um cidadão normal, basta ir às 2 da tarde, talvez, não é? Podemos usar esse exemplo. Portanto, o que a Ordem, nós também recomendamos isso. Está claro que as pessoas são todas diferentes, mas em termos de medidas gerais, o que a Ordem recomenda, até nos documentos que nós disponibilizamos, foi 2 vezes por dia estar a par da situação. E dos órgãos de informação oficiais, os órgãos de informação, enfim... Que transmitem a informação fidedigna. Exatamente. Com fontes fidedignas e não com informação distorcida, como nos dizia aquele senhor, que, enfim, muitas vezes nós sabemos que as redes sociais têm este efeito. De redes sociais gostaria também de falar consigo sobre, de um aspecto muito positivo, mas agora proponha que fôssemos ao encontro de Luísa Pimentel, Ilha Terceira. Boa tarde. Sim, boa noite. Bem, eu sou Luísa Pimentel e tenho um filho com autismo, um adolescente com 19 anos. Sou uma família monoparental, portanto, sou a única pessoa que trata dele. Mas neste momento o problema não é ele, sou eu. O meu momento de normalidade era o meu trabalho. Todos os dias saí para o trabalho,
fazia-me bem à cabeça uma coisa que não nem imaginam. Neste momento estou confinada em casa com o meu filho e já não sei mais o que fazer. Porque além disso sofro de claustrofobia e, portanto, mesmo com as janelas abertas eu estou-me a sentir presa e isso está-me a dar cabo do sistema nervoso completamente. Ontem à noite, depois do meu filho estar deitado, deu-me um autêntico ataque de pânico. Palpitações, suores frios, já não sabia, dentro do quarto, andei às voltas, parecia que estava louca e só não fui às urgências porque acho que esse é o último lugar onde eu vi nessa altura. Portanto, tive que me sedar completamente com comprimidos para dormir e para desmaiar, literalmente. E, portanto, eu neste momento precisava que alguém me orientasse como é que eu me posso controlar, o que é que eu posso fazer, porque neste momento o problema sou eu, não é o meu filho. Dona Luísa Pimentel, já percebemos a sua situação. Muito obrigada por partilhar este seu sentimento connosco e este seu estado connosco. A doutora Maria da Luz já aqui tinha alertado para a questão de o cuidador precisa de ser cuidado. Efetivamente, esta senhora está num estado extremo, parece-me. O que é que esta senhora pode fazer? O que é que a própria ordem, que os próprios psicólogos podem fazer em relação a esta senhora? É assim, como disse, aqui é realmente uma situação bastante delicada. Esta senhora disse-me que ela tinha um fator protetor que neste momento não tem, mas se calhar pode recorrer a alguns aspectos que estavam, digamos, associados a isso. Era o trabalho, né? Portanto, sair de casa, ir para o trabalho. Ela já não o tem, exato, mas pode, por exemplo, contatar com os colegas de trabalho. Né? É muito importante também o contato social, o apoio social é importantíssimo em termos do nosso bem-estar psicológico. Portanto, eu sugiro também que esta pessoa, né, que faça exatamente esse contato. Se ela tinha uma boa rede de suporte social no trabalho, se não pode sair de casa, pelo menos falar com essas pessoas, manter essa rede, né? As pessoas, pronto, é muito dependente, há pessoas, nós já vimos, exatamente, pelo telefone, ou criar um grupo no WhatsApp, brincar, ver algumas notícias, e essas sim, pronto, podemos usar para brincar um pouco com a situação, né? E tentar realmente fazer alguma coisa também que goste, pronto, aproveitar um pouco as rotinas do filho, não sei, pronto, se ele senta mais cedo, senta à mesma hora, aproveitar o tempo que tem mais disponível, é uma situação delicada. Só para ela. Exatamente, só para ela fazer alguma coisa que goste e que lhe ajude. Há aqui uma questão, nós já estamos quase a terminar o programa, mas há aqui a situação do senhor que coloca a necessidade de determinados medicamentos, de necessidade do seu psiquiatra que está neste momento com o consultório fechado. Talvez aquela linha Saúde Açores pudesse ser uma ajuda, não acha? Eu penso que sim, né? Portanto, eu penso que conta tanto com a linha. Ir ao hospital já vimos que não é aconselhável, né? Mas ir lá, né? E pronto, eu penso que devem estar a ser também propostas medidas para essas pessoas, porque as pessoas fazem este tipo de medicamento, não podem interromper. Interromper, da mesma forma que o Governo alterou regras de pagamentos de taxas, uma série de outras medidas, mesmo as baixas médicas já estão, os processos são todos muito mais agilizados, também na prescrição médica, possivelmente também haverá formas de minimizar essa situação e de dar resposta total à situação. Doutora Maria da Luz, nós temos falado no Facebook, já aqui falamos dele, mas nós temos uma rede social neste momento, Instagram, que chama-se, o movimento começou esta terça-feira, o movimento festival Eu Fico em Casa. É um movimento de artistas que todos os dias há um leque de artistas que fazem concertos gratuitos. Naturalmente, via Instagram, para as pessoas assistirem em suas casas. Há vários... É um verdadeiro festival, porque são vários artistas, vários cantores, de vários géneros musicais, que todos os dias podem entrar através do telemóvel, do tablet, com música. E a música é bom para os ouvidos, quem está ansioso. Exatamente, é excelente, principalmente para os jovens adultos, né, e para os adolescentes que adoram música, né, e é um excelente contributo
São os tais comportamentos pró-sociais também nesses momentos surgem, né? E nessas alturas naturalmente surgem aqui movimentos muito importantes. E isso é uma excelente ideia, né? Ontem, pronto, estava a ouvir dizer que se calhar nem ia manter sempre assim, mas eu penso que vai ser. E nós já vimos já uma longa programação para os próximos dias. Excelente. No fim de semana com um doente, já não é doente, mas com um transplantado, com o Sobral, que venceu o Festival da Canção e fez um excelente concerto. Aliás, nós vimos aqui, exatamente pelas questões que nos foram colocadas, a importância de nós trabalharmos aqui de uma forma interdisciplinar e intersectorial, envolvendo todas as áreas, não só a saúde, mas a educação. Vimos aqui questões de educação, os próprios músicos, a cultura. Nós precisamos de todos, né? E com todos vamos conseguir fazer a diferença, porque passa essencialmente pelo nosso comportamento. Doutora Maria da Luz, muito obrigada por ter vindo a este espaço, a esclarecer os nossos telespectadores e ouvintes. Quanto a si, mantenha-se, proteja-se, mantenha-se em cuidado, acompanhe as notícias da RTP Açores e dos outros canais, mas a RTP tudo fará para o manter atualizado e sempre tendo em conta que da sua saúde, dos seus cuidados pessoais, podem depender muitas vidas. Boa noite.